Paizinho, nós queremos nesse momento submeter nossas vidas ao Senhor. Nós queremos nos render, ó Pai, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que o Senhor se manifeste entre nós ainda mais, restaurando vidas, curando todo tipo de enfermidade, seja ela no espírito, no corpo, na alma. Que o Senhor possa perdoar pessoas, elas se sintam restauradas, perdoadas, renovadas, fortalecidas no poder que há no nome de Jesus. Portanto, Senhor, que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, mas saia renovado, arrependido, quebrantado, transformado, para viver aquilo que o Senhor tem, o propósito de Deus para cada um. Então, nós te pedimos que o Senhor tenha toda a liberdade nos nossos corações. Algumas pessoas talvez entraram nesse lugar amedrontadas, preocupadas até, e de repente não conseguem tirar os seus problemas da sua cabeça, porque sabe que ao voltar, Senhor, pegará tudo de volta. Mas que esse tempo seja um tempo de transformação na vida, para que, em detrimento, Senhor, de qualquer situação adversa, a alegria nunca se aparta do coração, Senhor, dos teus filhos. Nós oramos assim em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Por favor, abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 29. Tá bom? Diz assim: o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. O texto que eu acabei de ler, ele explica a situação de um povo, e o povo de Deus, que pelo menos por 600 anos viveu livre. Basicamente, viveram livres. E não são poucas as vezes que o Senhor instigou o povo dele a buscá-lo, para que a sua presença se manifestasse no meio deles. O tempo todo você percorre as Escrituras e você vai perceber Deus se oferecendo, se apresentando, dizendo o seguinte: olha, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Se vocês me buscarem, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem aquilo que eu ordenar, vocês serão bem-sucedidos. A minha presença não se apartará. É claro, a gente ficaria um bom tempo falando sobre o que Deus fez para mostrar que, de fato, Ele queria estar no meio do seu povo. A gente falar um pouco sobre a Arca da Aliança, representava ali a presença de Deus. Então, mostrava a manifestação de Deus o tempo todo. Nos milagres, ao longo da história de Israel, você percebe a presença de Deus ali. E houve algumas pessoas que desfrutaram bem dessa presença. Outros, até o povo, em um determinado momento, ficou com medo, aterrorizados. Mas o fato é que a presença de Deus era disponível. E o texto fala, na sequência desse texto, vocês vão perceber que eles desfrutaram bem. Plantaram, eles saíram do processo ali de escravidão, passaram 40 anos no deserto e foram e entraram na terra prometida e começaram a desfrutar ali de tudo que Deus tinha proposto para eles. Uma terra que mandava leite, mel, tudo que plantava frutificava, mas nada se comparava à presença de Deus. Nada disso. E quando eles vacilavam, os inimigos vinham, derrotavam, mas eles se arrependiam. E a presença de Deus novamente dava vitória. E eles eram bem-sucedidos. E assim acontecia por muito tempo, até que o povo se perdeu, mergulhou em total caos, desolação, e foram escravizados, foram deportados
por Nabucodonosor para a Babilônia. E ali ficaram escravizados por 70 anos. Só que a história não acaba dessa maneira. Com o passar dos anos, que o povo deixou e abandonou o Senhor, vivendo de acordo com os desejos dos seus corações, fazendo suas próprias vontades, adorando outros deuses. E o Senhor prometeu levá-los para o cativeiro e ficar ali 70 anos. Mas o que eu acho interessante nisso aqui é que havia um prazo determinado por Deus. 70 anos era o período de cativeiro. E o que eu tenho a dizer para vocês hoje tem a ver com você, que de repente entrou num cativeiro, e eu vou explicar por que isso. Porque no início da jornada cristã de muitas pessoas, aconteceu exatamente assim. Estávamos escravos do pecado, e o Senhor nos resgatou e nos transportou para o seu reino. E tivemos a vida transformada. E o que acontecia no momento em que tivemos essas experiências com o Senhor? O que aconteceu na vida, se não de todos aqui? Nós fomos renovados. A comunhão com Deus era intensa. Nós tínhamos, pelo fato de estarmos buscando ao Senhor, buscarmos o Senhor para estar com Ele. Porque desejávamos agora a presença de um Deus que nós não conhecíamos. E depois entendemos e compreendemos que é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus misericordioso, um Deus de bondade. Um Deus que também pune o pecado, mas resgata o pecador, que liberta de todo tipo de prisão. E essa visão espiritual que tínhamos acerca de Jesus fez com que a gente adentrasse num relacionamento com Ele intenso, de amizade, de intimidade, de comunhão. E desfrutamos muito desse ambiente. Desfrutamos com alegria. Na verdade, até a busca por algumas coisas espirituais era resultado de uma comunhão intensa com Ele. Queríamos ser cheios do Espírito Santo, queríamos o poder de Deus. Então, a nossa prática era orarmos, jejuarmos, como resultado de uma intimidade com Deus. E isso era muito notório, isso acontecia naturalmente. A paixão pelas almas, pelos perdidos, tudo isso estava envolvido nesse relacionamento que tínhamos com Deus. Alegria tínhamos, prazer. Momentos como esse fazia parte da nossa rotina. Acordávamos já impregnados com essa alegria por sabermos que um dia fomos alcançados por Ele, fomos renovados, fomos perdoados. Ele tirou o peso da nossa culpa, e não foi só pelo que, a princípio, no início da nossa jornada cristã, foi por aquilo que Ele fez por nós. Mas, cada vez mais que mergulhávamos nesse relacionamento íntimo com Deus, aprendemos e fomos cativados por esse amor. E aí, poderíamos dizer da seguinte maneira: antes eu te buscava para obter coisas, mas agora eu te busco porque minha vida depende disso. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu quero mais intimidade. Eu quero conhecer mais a mente de Cristo. Eu quero poder ser revelado acerca dos segredos que estão ocultos e Ele poder falar comigo, poder conversar comigo. E assim a nossa jornada seguiu de uma forma especial, alegre. E a gente não pode dizer que os problemas acabaram, então, para vivermos assim. Não, pelo contrário, a Bíblia diz isso. E Jesus até fala e declara isso, que no mundo nós teríamos aflições. Jesus nunca nos enganou. Mas Ele diz assim: mas tem de bom ânimo. Porque Ele também falou que nunca nos abandonaria. Nós estaríamos sempre, Ele estaria sempre conosco. As aflições surgiriam, mas tínhamos a convicção de que o Deus que estava permitindo, o Deus que às vezes nos levava a atravessar o mar da Galileia, e os ventos sopravam, as ondas batiam, irrompiam contra
a embarcação, sabia que quem estava conduzindo, quem nos direcionou a atravessar o mar era Ele. Então, Ele não nos deixaria sucumbir. E aí descansávamos em Deus, por conta do que Ele havia dito, do que Ele havia falado para nós. Ele falava, eu cria, como diz Jorge Mitian, e logo praticava, porque sabia que além de agradá-lo, isso iria transformar a minha vida. E a busca pela santidade, a busca também por nos parecermos mais com Cristo, era muito natural. Tudo que a gente pontuava de alguma maneira e via que aquilo de alguma maneira iria desagradar o Senhor, nós rejeitávamos de uma forma muito natural, porque entendíamos que nós fomos resgatados pelo amor de Deus e deveríamos viver para a glória dele. Essa deveria ser a nossa história até o final da nossa jornada, da nossa caminhada. O problema é que na vida de algumas pessoas nem sempre é assim. Ou foi assim. Eu acho que em algum momento na vida de algumas pessoas algo foi interrompido. Alguma coisa atingiu violentamente essa relação. E a coisa começou a se degradar, se deteriorar. Começou a haver um desgaste. Algumas coisas começaram a competir com essa relação. Talvez as distrações, outros, quem sabe, por conta de um erro, de uma falha. Eu sei que nós poderíamos ter vários elementos que, de alguma maneira, não deveria ser motivo, mas acontece, de que os nossos corações começam a ficar gelados e a gente começa, de fato, a ficar como se fosse um pavio que está se apagando. E algumas pessoas abandonaram, aos poucos, essa presença de Deus. Começaram a ter esse desgaste. E começa um grande problema, porque quando você sabe o que você experimentou em Deus, muitas vezes você tem saudade disso. E quer voltar à sua caminhada, à sua jornada. Pelas lembranças. Tem um texto em Jeremias que ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você começa a trazer à memória as experiências que você teve com Deus, para que aquilo possa te incentivar a você retomar a sua caminhada com Jesus. Para que volte a aquele momento ímpar, singular, significativo, de você ter prazer de estar com Ele. De você ser cativado por essa presença. E às vezes você acaba vendo o céu como de bronze. As orações já não são mais respondidas. E aí o desespero começa a aumentar. E aí você se sente cativo. E alguns acham que nunca sairão desse cativeiro. E eu quero dizer para você, se pelo menos essa introdução, já te direcionou para um coração assim, e eu tenho convicção de que, e vim para dizer isso para você, que o cativeiro tem prazo de validade. Amém? Amém, meus irmãos? Tem prazo de validade. Vai acabar. Espero que não seja por 70 anos, que leva muito tempo. Alguns até podem morrer nessa jornada esperando. Mas simbolicamente eu quero dizer que cativeiro da sequidão, do esfriamento espiritual, tem prazo de validade e tem alguns caminhos a serem percorridos para que isso possa retomar na nossa caminhada. Eu conheço algumas pessoas que vieram de outros ministérios e essas pessoas eram empolgadas e empolgantes, faziam de tudo. Mas quando chegou aqui no nosso meio, é como se fosse um riacho que secou, não consegue mais progredir, porque se decepcionaram por lá também. Algumas pessoas que eu conheço tiveram frustrações, decepções com homens, e não conseguem reagir. Não faltava nenhum encontro
quando estava lá, quando cria naquilo. Mas hoje você olha para algumas pessoas, as pessoas não sentem força, não têm vigor. E aí eu paro para me perguntar, falo assim, o que está faltando? Onde está o erro? Será que uma decepção, ela deveria ser suficiente para interromper essa jornada cristã? O que eu preciso fazer para retomar? E algumas pessoas, de verdade, você conversando com elas, elas sentem falta, elas sentem saudade, mas não sabem como sair desse estado. Não conseguem identificar. Ou conseguem identificar, mas não conseguem sair desse estado. E eu quero, junto com vocês, nessa reflexão, desafiá-los a saber, a você buscar e identificar aquilo que está te dividindo, aquilo que está roubando e sugando a seiva, a vida, a essência. Mas, ao mesmo tempo, te apontar uma direção para que no lugar onde você está plantado, você possa desfrutar o melhor. Porque o pior do que isso é você, não é, como a Bíblia até fala isso, não é nem você estar frio, nem quente, mas quando você é morno. Porque quando você é morno, a ação de Deus para alguém que é morno é vomitar, tu a ponto de vomitar-te. Eu poderia dizer o seguinte, você já pensou em Deus com náusea? Se a gente, quando tem náusea, sente vontade de vomitar, você quer expelir algo que não presta, algo que está ruim dentro de você. Agora você imagina um Deus com náusea. Que Ele diz que eu estou a ponto de te vomitar. E quem aqui gostaria de ser vomitado por Deus? Pelo contrário. Pelo contrário, a gente quer ser abraçado, quer ser recebido por Ele. Mas, às vezes, o sentimento que tem no coração é esse. O que eu faço? E algumas pessoas, na tentativa e na expectativa de mudar esse quadro, elas começam a buscar a Deus desenfreadamente. Aí você deve me perguntar assim, então isso está errado? Depende. A Bíblia nos orienta, de fato, a orarmos, jejuarmos, a ler a palavra. Mas as pessoas, algumas pessoas, para se livrarem, às vezes, de um pecado, ou de uma cadeia, ou, às vezes, para retomar sua jornada com Cristo, começam a buscar a Deus desenfreado. Porque eles entendem o seguinte, tem que ser pela performance. Eu vou subir monte, eu vou orar o máximo para que eu consiga alcançar o meu objetivo, para que eu seja livre dessa cadeia que me aprisiona, desse pecado que me assedia e eu não consigo livrar. E aí o erro é que você sai de um esfriamento espiritual e entra numa prática religiosa, achando que pela potência, como o Franco escreveu hoje, eu vou ler esse texto para vocês, pela potência, pelos resultados que eu vou proporcionar. Na verdade, os resultados eu vou proporcionar baseado na minha performance. Tem até uma canção que diz assim, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, você ouvirá, acho que é mais ou menos isso, e atenderá. Então, atenderá a minha oração. Então, isso aí mostra que é pelo teu esforço que você recebe o favor de Deus, e não é por aí. Não é dessa questão. Porque chega uma hora em que quanto mais você busca, para buscar alcançar resultados produzidos por você, você vai se sentir cansado. Porque não é pela sua performance, não é pela capacidade que você tem de produzir e de mexer com o coração de Deus, dizendo dessa maneira. Deixa eu contar um exemplo aqui, rápido. Dona Alda chegou de Portugal agora. Cadê a Dona Alda? Eu vi a Dona Alda ali, olha aí, a senhora está uma verdadeira portuguesa, Dona Alda. O Mires e a Elisângela, Mires havia viajado para Portugal e, na ocasião, a Elisângela ficou, porque ele precisava ir, já lá, começar o trabalho dele lá.
E, ao mesmo tempo, ele precisava achar uma casa para alugar, para depois a esposa e a filha viajarem para estar com eles lá. Quando chegou, ela ia viajar na quinta. Quando chegou na terça-feira, ela foi lá em casa para se despedir. Nesse dia, o Russo, nosso operador ali, o Russo ele estava fazendo uma obra que ele ia morar do lado da minha casa. E eu estava ajudando o Anderson. Só que eu tinha um compromisso marcado 3 horas da tarde. E eu acabei estendendo a ajuda até 2h20, mais ou menos. Mas eu pensei comigo, eu vou rapidamente, vou tomar um banho, vou comer uma coisa e vou para o meu compromisso. Quando eu subo, quem eu encontro? Elisângela, para se despedir. E aí eu falei assim, fica aí, aguarda um pouquinho que eu vou tomar um banho, vou comer uma coisa, vou para o meu compromisso e volto, e eu me despeço de você. Ela falou assim, não posso. Eu vim aqui porque eu tenho tantas coisas para resolver e não vai dar para ficar. Eu falei, mas amanhã então a gente se vê. Ela falou assim, amanhã eu tenho outros compromissos. Não tenho, eu vim aqui hoje para se despedir. E eu fiquei naquela luta, tinha um compromisso, estava com fome, tinha que tomar banho, e tinha a Elisângela. Olha que luta. E aí eu fui tomar um banho, falei, então aguarda um pouquinho que eu vou tomar um banho. Quando eu estou tomando banho, a água no chuveiro, a água de chuveiro batendo na cabeça, o Espírito Santo fala comigo. Eu não sei quantos de vocês, Deus fala com vocês no banheiro, mas comigo, muitas vezes. E aí o Espírito Santo fala assim para mim, se você optar pela comida, você perde a minha presença. E eu não entendi. Por que o Espírito Santo falou aquilo comigo? Se você optar pela presença, você vai ter que abrir mão da comida. De repente, tudo fez sentido, o texto dos discípulos de Jesus começou a fazer sentido. Eu já tinha lido, já tinha falado sobre esse assunto, mas aquilo saltou com muita força no meu coração. Porque Deus usou o exemplo da Elisângela para mudar a minha ótica de fazer o jejum. Porque muitas vezes nós fazemos jejum para obter coisas, para transformação de pessoas, para ter resultados espirituais, na vida espiritual. Mas naquele momento tudo passou a ter sentido. Quando aqueles homens perguntaram para Jesus, os teus discípulos não jejuam? E ele disse assim, pode jejuar, a noiva jejuar, enquanto o noivo está ali? Mas haverá tempo em que eles jejuarão. O que ele estava dizendo é o seguinte, ali a presença dele já era suficiente. Porque quando você está na presença, você não sente vontade de comer. Porque a presença dele era mais significativa. E eu comecei a entender ali, enquanto tomando banho, entender que o sentido do jejum. Porque se eu gastasse o meu tempo naquele momento para comer, que era vital, necessário, eu perdi o tempo que eu tinha de estar na presença da Elisângela. Mas se eu optasse pela presença dela, naquele momento, o alimento ficaria de fora. O que o Espírito Santo comunicou no meu coração foi o seguinte, olha, embora o alimento é vital para satisfazer, para fortalecer o teu corpo, a minha presença é alimento para a tua alma, para o teu espírito, e vale mais do que tudo. Porque na minha presença, você não vai sentir nem fome, porque eu vou te saciar. Eu comecei a ter, de fato, um entendimento de o que era o jejum naquele momento. Eu comecei a pensar, então, e quando a gente jejua para obter coisa? Aí o Espírito Santo seguiu comunicando e falou assim, quando você estiver na minha presença, vai ser o momento em que você vai falar de algumas necessidades suas. Mas o jejum é para você estar na minha presença por causa da minha pessoa. Não para buscar coisas, porque quando você está na presença de Deus jejuando, você chega ao ponto de dizer assim, Senhor, já que eu estou aqui, eu tenho algumas necessidades. Olha a diferença.
eu estou precisando de um emprego. Meu filho, o esposo, o marido estão fora da presença de Deus. Você pode fazer algo? Eu sei que o Senhor pode fazer, mas atende a minha oração. Já que a gente está aqui nesse relacionamento, deixa eu abrir meu coração, deixa eu te falar também de algumas tristezas, mas também deixa eu te falar de algumas necessidades que eu tenho. E é nesse relacionamento é que as coisas vão acontecendo, quando eu busco o Senhor, não para obter coisas, mas por causa dessa presença maravilhosa. E aí, eu saí do chuveiro, sentei diante dela, abri mão de comida, abri mão de compromisso e desfrutei da presença dela enquanto eu pude ali. E aí eu pude ver que a presença dela significava mais do que a comida. Porque eu não sabia quanto tempo ainda a gente estaria juntos pessoalmente. A gente dá valor, muitas vezes, só quando a gente acaba perdendo. Meu neto foi morar em Vitória da Conquista. Pensa numa situação difícil de eu ligar e fazer uma ligação por vídeo. Porque eu quero estar perto, eu quero tocar, eu quero a presença. Porque não me satisfaz estar somente à distância, eu quero estar do lado, eu quero abraçar. Isso tem que preencher, aquece. Eu fico desesperado, eu tenho que ligar para o meu neto, nem é para o filho, e às vezes a gente até esquece. Depois de algum tempo, você fala, e você está aí, desculpa, filho, não esqueci de falar com você. Não, já estou acostumado, pai. Mas a presença é tão fantástica. Aquece o coração, dói o peito, a saudade enorme. Às vezes eu estou comendo e meu filho não sabe e liga naquele horário. Eu não penso em continuar. Não, deixa eu terminar de comer. A gente está com visita às vezes. Dá licença só um minutinho, que é o momento agora da presença ali. Porque aquilo que a gente entende que é o mais importante para a nossa vida, a gente vai fazer com que isso seja relevante. E a grande questão é que muitas pessoas perderam isso. Muitas coisas concorrem com essa presença. Muitas pessoas estão distraídas por muitas coisas. E a gente esquece que uma coisa só nos basta. E essa não nos será tirada, que é a presença dele. Algumas pessoas já não têm o coração aquecido porque já não o desejam tanto. Eu não sei quantos de vocês aqui, eu acho que a maioria, já se apaixonaram. E quando você se apaixonou, pensa como era difícil desligar o telefone. Desliga você. Não. Desliga você. 30 minutos você volta e está lá, na mesma situação. Desliga você. Aí quando alguém decide desligar, você não me ama mais. Mas por quê? A presença, você quer estar o tempo todo ali, aquece o coração, você sente falta, sente saudade. E eu não sei quantos aqui estão com essa saudade de Deus, da intimidade com o Espírito Santo. Lembre-se que você desfrutou muito disso e que ainda está disponível a presença dele. Ele está disponível, se colocando à disposição para esse relacionamento de intimidade, de comunhão. E algumas pessoas, na tentativa de resgatar isso, se cansaram. Ficaram desacreditados, desesperançados, sem perspectiva nenhuma e achando que não há mais como reativar, resgatar esse relacionamento com Deus. E esse texto que diz assim, na sequência do texto,
de Jeremias 29, diz assim: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Presta atenção. Quem tem interesse de trazer você para a presença dele, que é uma analogia que eu estou fazendo, é ele. Eu posso até dizer que um Deus ansioso para que você volte para a sua presença, voltar para a sua casa, para a sua intimidade, para a sua relação. E ele diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Essa é uma promessa do Senhor. E eu fico extasiado quando ele fala assim: se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. É aqui que entra talvez um dos maiores problemas de entendimento, quando a gente acha que buscar de todo o coração está ligado à performance. E eu quero ler o texto que o Franco escreveu hoje pela manhã, para confirmar essa palavra, o que é buscar o Senhor de todo o coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando lemos textos como este de Jeremias, a primeira coisa que vem à nossa mente é força, é potência. Parece que buscar de todo o coração fala de intensidade em buscá-lo. Mas não é isso que Deus está falando. De todo o coração fala de inteireza. Um coração inteiro, quando não estamos mais divididos. Quantas vezes buscamos a Deus mais por nossa causa do que para estar com Ele? Buscamos a Deus para resolver os nossos problemas e não para estar em sua presença. Quantas vezes tratamos o Senhor como um gênio da lâmpada? A força já fala da nossa carnalidade. Não encontraremos a Deus pela força da nossa religião, e tampouco somos capazes de fazer com que Ele se apresente a nós pela força dos nossos gritos e lágrimas. Podemos até fazer sacrifícios e autossacrifícios, como aqueles que se autoflagelam. Ele disse que não resiste a um coração quebrantado. Um coração humilhado é totalmente dele. Davi conhecia essa verdade. E em Salmos 51, 16 e 17, ele disse assim: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu vos ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás. Eis aqui a nossa saída, a nossa resposta de Deus para retomarmos a nossa caminhada, principalmente para aqueles que estão com as suas almas desoladas, como se fosse, como o Salmo diz, em sequidão de estio, como um riacho que secou. E aí, por conta disso, acha que vai ter que trabalhar para isso. Na verdade, o resultado de um coração quebrantado, de um coração rendido, é exatamente resgatarmos tudo que um dia nós perdemos nessa caminhada. Deus quer trazer de volta você para essa terra onde habita leite e mel. Deus quer te trazer para esse ambiente onde Ele se manifesta, onde você desfrutou por muito tempo dessa presença. Então, o caminho é você ter um coração quebrantado, humilde, rendido, e dizer o seguinte: eu usei até um termo na hora: pare de lutar, desista. Você não vai conseguir com a sua própria força, não vai conseguir pela sua própria performance, pela sua potência.
é pelo tempo que você fica lendo e orando, porque quanto mais tempo você passa, mais você vai alcançar. Não é assim. Na verdade, o tempo que você passa orando, meditando, tem que ser resultado de uma intimidade, de uma busca que você quer estar com Ele. É um ambiente em que você trabalha, não que seja forçado, não que você gaste energia para que, de alguma maneira, seja obrigatório. Fazer aquilo porque tem que fazer. Você tem que fazer aquilo por entender que vai estar diante dele. E o mais interessante, como eu disse para vocês aqui, não existe pessoa mais interessada de ter intimidade, de ter relação, nessa relação de intimidade, que não seja ele. Ninguém mais do que ele deseja você, deseja a tua companhia, deseja a sua rendição. Então se renda, se coloque diante do Senhor de uma forma genuína, inteira, íntegra, sem pressa. E às vezes você vai chegar nesse lugar e não vai sentir nada. Pelo contrário, vontade até de ir embora. A mente trabalha demais. Os celulares perto, respostas têm que ser dadas no WhatsApp. E a mente começa novamente. E de repente você fica ali 20, 30 minutos e não aconteceu nada. Mas eu continuo te incentivando, volta para lá. Uma hora ele vai vir. E aí você tem que dizer para ele, Senhor, hoje não foi nada. Hoje eu, pelo contrário. O que eu faço? Ele não faz nada. Continua buscando com inteireza de coração. E eu encerro dizendo o seguinte, identifique na sua vida o que tem roubado isso. O que tem dividido você. Lembra? Procura avaliar e discernir. Pede ao Espírito Santo, não tenta fazer isso na tua força não. Pede a Ele que Ele vai te responder. O que roubou isso, essa integridade? O que roubou o fato de você viver tão intensamente e de repente perdeu isso? Ele, pode ter certeza, em algum momento, você vai começar a ter uma percepção espiritual de que Ele está mais perto do que você imaginou. E que você não vai precisar, e não precisou fazer força. E você vai achá-lo quando seu coração estiver livre de tudo hoje, de tudo que te divide. Amém, meus irmãos? Eu espero que o Espírito Santo possa transmitir aquilo que eu não pude. Eu poderia até com mais clareza ler um pouco mais, mas eu acho que sairia fora daquilo que o Senhor quer falar com algumas pessoas na manhã desse dia. Eu não tenho dúvida de que hoje pela manhã o Espírito Santo quer alcançar alguns corações aqui hoje. Você pode...